Autoridades, senhores e senhoras, bom dia. O cerimonial pede a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou colocá-los no modo silencioso. Daremos início à solenidade de outorga do título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao Coronel Rodrigo de Almeida Paim. Convidamos para tomarem assento à mesa de honra desta sessão solene as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual Inácio Loyola, propositor desta solenidade. Excelentíssima senhora deputada estadual Ângela Garrote. Doutor João Disseu, juiz de direito. Doutor Alonso Filho, juiz do trabalho. Coronel Adelmo de Souza Carvalho Filho, novo comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Delegado Roberval Davino. Coronel Guilherme Fortes Feitosa, representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tenente Coronel Ricardo Cruz, representando o Corpo de Bombeiros. E doutor Romani Cansação, presidente da Associação dos Amigos do Museu da Segunda Guerra. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado estadual Inácio Loyola, que designará uma comissão para conduzir o homenageado Coronel Rodrigo de Almeida Paim. Convido os senhores, a deputada Ângela Garrote e o doutor Robervaldo Davino, delegado de polícia, e da reserva não remunerada do nosso glorioso Exército Brasileiro, para conduzir o homenageado Coronel Paim. As demais autoridades e convidados aqui presentes sintam-se homenageados com a composição desta mesa. Neste momento, o excelentíssimo senhor deputado estadual Inácio de Loyola procederá à abertura dos trabalhos. Declaro aberta esta sessão solene de entrega de título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao coronel do nosso glorioso Exército Brasileiro, Rodrigues de Almeida Paim. Eu quero esclarecer que essa honraria é conferida a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao Estado de Alagoas.
Eu quero dizer aos senhores presentes, membros desta mesa, que, como estou presidindo essa sessão, servidores desta casa, telespectadores da TV Assembleia, eu, neste momento, passo a presidência desta cerimônia, a ilustre deputada, intrépida deputada alagoana, Ângela Garrote, já que eu, como disse... Deputado Inácio, houve assim um... Peraí, calma. Aí roteiro. eu irei passar a presidência a ela, que eu farei meu pronunciamento. Deputado Inácio, ainda não... Você me perdoe, a ansiedade é tão grande para homenagear esse ilustre gaúcho que, com certeza, Coronel Paim, a partir de hoje, o senhor terá 2 datas de nascimento. Uma lá no Rio Grande do Sul e a outra, o 5 de dezembro de 2022, quando a Assembleia Legislativa de Alagoas, em nome do povo alagoano, concede o título de cidadão alagoano. Convidamos as autoridades e convidados presentes para que, em posição oficial, possamos ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Cumpre-nos ainda agradecer a presença das autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além dos dirigentes de instituições privadas, membros de organizações não governamentais, representantes da imprensa e outros segmentos sociais, bem como os servidores desta casa e telespectadores da TV Assembleia. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado estadual Inácio Loyola, propositor do título de cidadão honorário do Estado de Alagoas, ao coronel Rodrigo de Almeida Paim. Passo a presidência desta sessão à ilustre deputada Ângela Garrote. Deputada Ângela Garrote preside, neste momento, esta sessão que concede o título de cidadão alagoano ao coronel Rodrigo de Almeida Paim. Coronel Rodrigo de Almeida Paim, quero saudar em nome de todos que fazem parte da reserva não remunerada do nosso glorioso Exército Brasileiro, já que já prestaram seus serviços militares lá no Exército, na pessoa do Dr. Robervaldo Davino. Partindo da canção de Luiz Gonzaga, música de autoria do próprio Paulo Afonso, Delmiro deu a ideia, Apolônio aproveitou. A ideia do título que concede essa honraria ao coronel foi do delegado Robervaldo Davino. Ele é, nessa história, o Delmiro Gouveia. E eu sou o Apolônio Salles. Provei a ideia dele. E em seu nome eu quero saudar todos que fazem, como eu disse, a reserva não remunerada do Exército Brasileiro. Quero também aqui saudar esse que sai do Piauí e vem comandar, dirigir os destinos do nosso 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, o coronel Adelmo. Seja bem-vindo à terra dos marechais. Seja bem-vindo a Alagoas. Eu quero saudar também a um dos grandes sertanejos, engenheiro civil, ex-prefeito da cidade de Olho d'Água das Flores. Eu costumo dizer que Olho d'Água das Flores representa o termômetro da economia do sertão, através do seu ex-prefeito Carlos Nem. E todos que fazem a nossa briosa Polícia Militar de Alagoas, com autorização do coronel Guilherme, meu irmão de maçonaria, eu queria saudar na pessoa do coronel Elias. Meus senhores, minhas senhoras, telespectadores da TV Assembleia. Gaúcho de berço, originário da cidade de General Câmara. O coronel
Rodrigues de Almeida Paim, atual comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, sediado em nossa capital, aqui Maceió. Tem nesse período em solo alagoano mostrado ser um homem comprometido e defensor do direito cívico ao conduzir com muita sabedoria, disciplina e responsabilidade o glorioso batalhão Hermes da Fonseca. Além desses atributos, meus senhores e minhas senhoras, o comandante, em terra dos marechais, também se mostrou um homem com sensibilidade social ao colocar à disposição o espaço do batalhão para a instalação do gabinete de gerenciamento de crise para o trabalho de integrantes de diversos órgãos governamentais e não governamentais envolvidos no plano de contingência, prestando apoio logístico e de pessoal para o apoio e integração com as autoridades de defesa civil para atender aquela comunidade do bairro Pinheiro na nossa capital alagoana. O senso do trabalho cooperativo para com a sociedade está presente nas diversas ações de sua vida pessoal e de sua atuação a serviço do Exército Brasileiro. Sob seu comando, a mão amiga do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada contribuiu de forma incisiva na realização de ações cívico-social de Maceió, sempre trabalhando em parceria com os diversos órgãos governamentais, bem como os clubes de serviço, a exemplo do incentivo aos militares, a constante doação voluntária de sangue aos hemocentros de Maceió, no contexto da campanha da Companhia Institucional do Exército. Também, através do seu comando, o 59º desenvolveu relevante ação social no sertão das Alagoas, com a doação de alimentos a pessoas com vulnerabilidade social, proporcionando um momento de conforto e bem-estar ao catingueiro. Também, por meio da Operação Carro-Pipa, o 59º Batalhão de Infantaria Motorizada distribuiu água potável de qualidade para 37 municípios do sertão alagoano, beneficiando em torno de 150 mil sertanejos e sertanejas. Graças à sua dedicação e à sua liderança, o Coronel Paim coordenou na área de responsabilidade do 59º do Batalhão de Infantaria Motorizada o programa emergencial de distribuição de água potável no semiárido nordestino, a Operação Carro-Pipa, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Defesa, distribuindo água potável para as comunidades rurais do nosso querido Nordeste brasileiro. O batalhão Hermes da Fonseca perpassa os seus muros na capital alagoana e, através do programa Forças no Esporte, o PROSFESP, onde o quartel recebe 100 alunos da rede de ensino de Maceió, com o intuito de melhorar a qualidade de vida de crianças e de jovens, bem como promover a inclusão social por meio da prática de esportes, propiciando a integração entre o Exército e a comunidade alagoana. A missão de defesa da pátria, dos direitos constitucionais e de servir a sociedade brasileira
contribuindo para o crescimento da nação, é premissa do Exército Brasileiro. Hoje, somente o batalhão do 59º de Infantaria Motorizada incorpora anualmente cerca de 280 jovens, entre soldados, alunos, sargentos e oficiais temporários, que, após um período mínimo de 12 meses, nas fileiras da instituição militar, retornam às suas atividades com sólido conhecimento cívico e preparados para enfrentar e vencer os desafios que a vida oferece, bem como qualificados para serem inseridos no mercado de trabalho. No âmbito do conhecimento de militar e de estratégias de defesa e de sobrevivência, o coronel Rodrigo Paim mostra toda a sua versatilidade. Basta analisar os inúmeros cursos, as funções desempenhadas, as medalhas e os distintivos de comandos obtidos pelo mesmo durante sua vida militar. Entretanto, destacam-se bacharel em Ciências Militares na Academia Militar de Agulhas Negras, doutorado em Ciências Militares, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, especialização em docência do ensino superior, Universidade de Castelo Branco, no Rio de Janeiro, e comandante da Companhia de Comando da 3ª Divisão de Exército em seu estado, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também foi condecorado com a medalha da Vitória, com a medalha Marechal Osório e ainda com o distintivo de Comando Prateado. Aqui, nas Alagoas, na terra dos Marejais, foi ainda condecorado com a medalha do Mérito Institucional, da Polícia Militar, medalha Zumbi dos Palmares e a medalha do Mérito Bombeiros Militar, por ter contribuído de forma relevante para o engrandecimento do nome da nossa Polícia Militar de Alagoas e do nosso honrado Corpo de Bombeiros, Coronel Moisés. Recentemente, foi agraciado com o título de cidadão honorário de Maceió pela Câmara de Vereadores desta capital. Hoje, neste dia 5 de dezembro de 2022, a Assembleia Legislativa de Alagoas, que tem como seu patrono Tavares Bastos, concede com muita honra ao coronel Rodrigo de Almeida Paim, casado com a senhora Fernanda Paim e pai dos filhos Natan e Nayara, com o título de cidadão honorário de Alagoas pelos inúmeros serviços prestados à sociedade alagoana e à sociedade brasileira. Coronel Paim, eu costumo sempre citar os antigos romanos. Não podemos falar da história da humanidade, Coronel Moisés, sem falar nos antigos romanos. E os antigos romanos, nos seus dias de conquista, nos seus dias de glória, nos seus dias de vitória, nos seus dias auspiciosos, Coronel Paim, eles costumavam marcar aquele dia com pedra branca. E exatamente hoje, 5 de dezembro de 2022, a caixa de ressonância da sociedade alagoana, que é esta casa, vai marcar este dia de hoje com pedra branca pelo fato de estar o reconhecendo como cidadão alagoano. Muito obrigado e que Deus nos proteja.
Gostaríamos de registrar a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Francisco Tenório e do nosso querido deputado Júdice Cabral. Encontram-se aqui no nosso plenário. Eu queria completar. Delmiro deu a ideia, a Polônia aproveitou. Dutra fez o decreto, foi ele. Cadê? Deputado Chico Tenório. Eu gostaria que o cerimonial providenciasse uma cadeira e quero convidar o ilustre deputado Francisco Tenório. Não recuse. Você, eu não estou pedindo, estou ordenando. Você faz parte desse projeto. Eu quero registrar também, com muita honra, a presença de um dos mais ilustres deputados que já passou por essa casa. É o deputado Júdice Cabral. Os mais ilustres, um dos mais honrados deputados que já passou por essa casa. Continuando a solenidade, eu passo... Neste momento, o excelentíssimo senhor deputado estadual Inácio Loyola, para a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao coronel Rodrigo de Almeida Paim. Ô, Chico. Ele sai e não diz nada, que eu vim assim mesmo. Quer um cafezinho? Não, obrigado. Com a palavra, o homenageado, coronel Rodrigo de Almeida Paim, fará o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor deputado Inácio Loyola, presidente proponente da homenagem, excelentíssimo senhor deputado Francisco Tenório, excelentíssima senhora deputada Ângela Garrote, excelentíssimo senhor João Dirceu Soares Moraes, juiz de direito da 20ª Vara Civil, coronel PM Guilherme, diretor de pessoal da Polícia Militar de Alagoas, coronel da Polícia Militar Elias, coronel bombeiro militar Moisés, coordenador estadual de Defesa Civil, tenente-coronel Ricardo Cruz, comandante operacional da capital, doutor Davino, delegado do 6º Distrito da capital, senhor Romani Cansanção, presidente da Associação dos Amigos do Museu da Segunda Guerra, senhor Bispo Filho, diretor social da Associação dos Amigos da Segunda Guerra Mundial, o nosso querido tenente R2 Jacinto, vice-presidente da ORE, senhor Rosalvo Acioli, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Senhoras e senhores, cumprimento nesta hora ainda as demais autoridades, não citei, que também compõem esta mesa de honra,
as autoridades e personalidades presentes no plenário do Parlamento. Da mesma forma, aqueles que nos acompanham pelos canais oficiais da Assembleia. Eu inicio minhas palavras expressando a gratidão por esse momento tão especial, tanto como comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, mas como pessoa. Queria expressar a todos que esse momento aqui, naturalmente, ele é ímpar, e ele só se concretiza porque existe um Deus vivo que cuida de nós. Tenho sempre, quando faço uso da palavra, deixado registrado este testemunho. A minha vida, ela é muito simples no sentido de minhas origens. Como bem disse o ilustre deputado, sou natural de General Câmara, cidade esta com cerca de 8.000 habitantes. E entendo que tudo que tenho vivenciado não poderia ter sido por acaso, mas foi pelo fato da existência deste Deus vivo e maravilhoso. É um milagre aquilo que vivo a cada dia. E aqui na terra das Alagoas, Deus me reservou momentos inesquecíveis. No dia de amanhã, eu termino um dos maiores desafios da carreira de um oficial, que é comandar uma unidade militar. E como disse, tudo isso se tornou realidade, porque Deus cuidou da minha vida. Venho de lar muito simples e não poderia chegar até aqui se não fosse a mão deste Deus. Respeitando toda a crença, mas não posso me privar de falar, de anunciar, de proclamar que há um Deus vivo, há um Deus que fala com o homem, há um Deus que coloca no nosso caminho pessoas boas, pessoas que nos estendem a mão e que nos ajudam. Sendo assim, não cheguei aqui por acaso, não cheguei aqui pela minha inteligência, pelos meus méritos, de forma alguma. Chegamos até aqui porque Deus nos ajudou. E os senhores presentes aqui, aqueles que nos ouvem, são testemunha disso. É um orgulho sair desta função, mas levar no coração e na mente títulos tão significativos. A começar de cidadão maceioense, e agora nesta data, senhores deputados, com o aval, com a aprovação dos senhores, ter esta honraria também. Nos enche de orgulho. Por quê? Porque posso assim me considerar um cidadão dessa terra. Terra esta tão querida. Estado que em sua extensão territorial é maior apenas que Sergipe, mas um estado que tem o tamanho de um coração do Brasil, quiçá do mundo. É impossível nós medirmos aquilo que encontramos aqui na terra das Alagoas. Um povo trabalhador, um povo que labuta a cada dia e que tem uma história de glórias e de louvor. Assim, me sinto extremamente honrado, lisonjeado por levar comigo este título de cidadão alagoano. No meu batalhão, no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, no eterno 20BC, aqui conheci alagoanos, homens que admiro, e faço neste momento uma homenagem a estes, porque sem eles nada disso seria possível. O comandante não seria homenageado se não fossem os soldados, os cabos, os sargentos, os praças como um todo, os seus oficiais. Minha admiração e meu respeito, minha continência aos meus comandados, alagoanos, da terra dos marechais,
verdadeiros herdeiros e que trazem no sangue, nas veias, o sangue dos heróis. Quero, nesta hora, diante de tantas frases, tantas personalidades que poderia citar, a exemplo do escritor Arthur Ramos, de Pilar, mas eu me privo nesta hora e deixo aqui uma frase, a qual muito falou ao meu coração quando adentrei no aquartelamento do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada. Está lá no pátio o General Sampaio e diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Como disse, poderia citar aqui inúmeras frases, mas eu vou trazer aqui a este parlamento, a este local tão querido, ao plenário deputado Tarcísio de Jesus, esta frase que ali está: senhores, nós, homens das armas, homens que abraçaram de ontem e de hoje a carreira das armas, o nosso batalhão, ele traz este lema: ele aprendeu a servir. E o que nos faz, o que nos honra, é esta dedicação que temos. Sairmos cedo das nossas casas, não termos hora para voltar, mas estarmos prontos para servir. E esta frase conheci aqui na terra das Alagoas, conheci aqui na terra dos Marechais. E nós aprendemos que a razão de viver é servir. Fica aqui nesta hora, então, todo o nosso agradecimento em podermos servir, em podermos nos dedicar do sertão, no agreste e na zona da mata. O nosso lema é servir. Servir à sociedade alagoana e servir ao nosso Brasil. Muito obrigado por este título que nos enche de emoção. Muito obrigado por fazer parte da instituição Exército Brasileiro, instituição esta de Estado, e que tem na Constituição a sua missão muito bem definida. Muito obrigado a cada um dos meus comandados, que me permitiram chegar até aqui, que me deram muita tranquilidade em desempenhar a minha nobre missão. Muito obrigado a cada uma das instituições aqui representadas. Eu poderia me estender e citar cada uma delas, dentre as instituições das autoridades já nominadas. Eu poderia falar aqui de muitas outras, porque nós não trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos em um ambiente de interagências, nós trabalhamos em um ambiente de cooperação e de coordenação. E as agências às quais os senhores representam, em todas as esferas do poder, em todos os ramos da nossa sociedade, os senhores também fazem parte deste momento tão especial que eu estou vivendo. Muito obrigado pelo apoio dos senhores, muito obrigado pela ajuda que os senhores dão ao nosso querido eterno 20BC. A nossa missão de servir, ela se resume muito bem no slogan do nosso Exército: braço forte, mão amiga. O nosso ilustre deputado, já nas suas palavras, abordou com muita propriedade, o deputado Inácio Loyola, aquilo que representa a mão amiga e o braço forte. Ainda destaco pequenos detalhes para enfatizar a nossa gratidão nesta hora. A Operação Carro-Pipa, que vem durante longo período sendo feita em prol da sociedade alagoana, beneficiando ao longo dessa história, anualmente, cerca de 150 mil pessoas. São 196 pipeiros. Nós abastecemos, esses pipeiros abastecem seus carros em 4 mananciais, distribuídos ao longo do nosso estado. Este projeto a qual o nobre deputado fez menção, ele está funcionando no batalhão. São em torno de 100 crianças que no contraturno, 3 vezes na semana, adentram ao nosso aquartelamento. Fica também o nosso carinho
pela parceria firmada com o município em prol de crianças. Quero destacar que muitos dos jovens que estão no seu serviço militar obrigatório participam de projetos como o projeto Soldado Cidadão. Cidadãos, homens que retornam para a sociedade civil em melhores condições de enfrentarem os desafios da vida. Não podemos deixar de mencionar, com a graça de Deus, vencendo a cada dia a pandemia da Covid-19, e o batalhão trabalhou diuturnamente em prol da sociedade. Lembramos, quando chegamos aqui, em dezembro de 20, quando saíamos para fazer desinfecção em áreas públicas e capacitávamos outras instituições para este trabalho significativo. Registro aqui perante todos o nosso respeito aos profissionais de saúde que estiveram debruçados na primeira linha de defesa. As inúmeras campanhas já foram mencionadas em prol daqueles que estão, muitas das vezes, em condição de vulnerabilidade. O nosso batalhão, ele tem um trabalho intangível, que é o voltado para o serviço militar. Mais de 300 jovens cumprem este trabalho, incluindo aqui os alunos do NPUR. A herança, aquilo que são valores caros para nós, são também transmitidos como legado a estes que adentram a fileira da carreira das armas. Quero registrar aqui o nosso culto aos heróis, nossos pracinhas, que combateram o nazifascismo no teatro de operações da Europa. O nosso batalhão, ele tem as instalações no Forte São João, do Museu da Segunda Guerra, fundado pela saudosa Major Elza Cansanção, que tive a honra e o orgulho, como tenente e capitão, também conhecer pessoalmente a Major Elza Cansanção no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Meu respeito e carinho pela Major Elza Cansanção. Não posso deixar de mencionar, de uma forma muito especial, o trabalho que o batalhão realiza voltado para o apoio à defesa civil. Temos, neste ano, a Operação Alagoas 3, tivemos ela, a terceira versão desta operação. O nosso batalhão, ele é muito próximo das agências de defesa civil, municipal, estadual e nacional. Nosso carinho, porque a expertise dos senhores muito contribui para também o trabalho do nosso batalhão. Quero também falar que o batalhão, ele, através de manobras patrimoniais, procurou também apoiar o Estado no famoso e conhecido Eixo Quartel, cedendo áreas da sua propriedade voltada para a instrução em prol da sociedade alagoana. Nos enche de orgulho. Vimos no comando estas manobras patrimoniais sendo as contrapartidas delas sendo todas muito bem resolvidas. E em especial destaco aqui o orgulho que temos de ter ali junto da nossa área a estação de tratamento de esgoto, a qual foi batizada pelo Estado com o nome de Caçador, que é o nome histórico do nosso eterno 20BC. Assim, termino aqui as minhas breves palavras, mais uma vez, afiançando aos senhores que o braço forte, ele permanece também ativo e pronto para atender às demandas da sociedade. Nesse escopo, destaco aqui que o batalhão garantiu e contribuiu com o pleito eleitoral do presente ano, contribuindo com a sensação de segurança em mais de 20 municípios, quer seja aqui na capital, na grande capital, também no interior do nosso estado. O batalhão, ele se orgulha, como braço forte, de ter uma subunidade, com cerca de 150 homens, inseridos na força de prontidão do sistema de prontidão do Exército Brasileiro. Nesse mesmo escopo do braço forte e dentro da sua missão constitucional, o nosso batalhão e este comandante, diuturnamente, dedicou-se
nos trabalhos ao público, quer sejam pessoas físicas e jurídicas, na concessão e no trato dos caçadores, atiradores e colecionadores, carinhosamente chamados de CAC. Assim, mais uma vez, encerro a minha gratidão àqueles que nos ouvem nesta hora e aos quase 800 militares que compõem este batalhão, extensivo também às suas famílias. E, neste momento, rendo homenagem à minha esposa Fernanda, a meus filhos Natan e Nayara, que também, de uma forma muito silenciosa, diuturnamente, também se dedica em bem atender a família militar. O nosso batalhão, ele tem cerca de 1.400 pensionistas. Estes homens também contribuem com o papel significativo do batalhão no estado das Alagoas. A nossa unidade completou, em 28 de fevereiro deste ano, 183 anos de existência. Trazemos na história do nosso batalhão o sangue de heróis. E o patrono Hermes Ernesto da Fonseca é um dos heróis da Guerra do Paraguai. Nesta cidade, estamos aqui desde 1919. Por isso somos conhecidos como o Eterno 20BC. E em 1949, estamos ali nas instalações da Avenida Fernandes Lima. O nosso batalhão, ele está em festa, porque o seu comandante, nesta hora, ele é homenageado. Mas toda esta festa, como disse, ela só se realiza porque estes homens aqui, que estão na minha retaguarda, nos proporcionaram este momento aqui tão solene. Muito obrigado ao povo alagoano, muito obrigado aos herdeiros de Hermes Ernesto da Fonseca. Muito obrigado, senhores deputados, por aprovarem este título que nos enche de orgulho. Quero, por último, agradecer mais uma vez as instituições que estão aqui representadas e que foram mencionadas. Parabéns ao povo alagoano, parabéns a essa terra maravilhosa, que levaremos com orgulho. As experiências vivenciadas aqui nunca serão esquecidas. Um grande abraço a todos os senhores. E assim encerro minhas palavras com os brados do nosso batalhão. Pátria, Brasil, caçador. Quebrando o protocolo, uma solenidade concorrida, onde muitos querem homenagear esse título ao Coronel Paim, e também a sua despedida, né? Eu costumo definir saudade por uma fórmula matemática. Saudade é distância vezes querer bem. A distância é uma constante, Júlio Cabral. A distância não. Então, quanto maior for a distância do coronel de Alagoas, maior será a saudade que ele terá de Alagoas. Mas, para também homenagear o coronel, eu convido um dos membros da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, o doutor Alonso Filho. Saúdo ao deputado Inácio Eola, em nome de quem saúdo a toda a mesa. Para sermos breves, serei breve. O de mais importante já foi dito. Saúdo também essa
honrosa plateia, na pessoa do deputado Judson Cabral. Já tivemos a oportunidade de participar de movimentos na coletividade, servindo. Gratidão a Deus, antes de tudo. Saudar também a família, porque a família centrada, amando, colaborando, faz o ser humano crescer. Isso é muito importante. Bom, os bons exemplos que aprendi com meu pai devem ser seguidos. O de mais importante sobre o homenageado já foi falado pelo deputado num discurso brilhante, em que elencou inclusive as suas atividades. Mas um bom exemplo foi o exemplo do homenageado Coronel Rodrigo Paim, que é de saudar acima de tudo a Deus. Então eu aproveito esse bom exemplo e saúdo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus que governa o orbe. E na casa de Tavares Bastos, aqui nesse plenário, Tarcísio de Jesus, saudando as Forças Armadas, a quem estimo e onde aprendi. Estou aqui muito mais para destacar a importância do aprendizado nesta casa de trabalho e de serviço, que foi o Exército. Como segundo tenente da reserva, hoje ocupo o cargo de juiz do trabalho, em Alagoas. Mas esse cargo me foi auxiliado de chegar onde cheguei, através da disciplina, da motivação, da perseverança que aprendi no Exército com os meus instrutores. É bom deixar claro, como foi bem destacado, que a partir desse dia 5 de dezembro de 2022, temos mais um alagoano ilustre. E olhe, pelo currículo deles, vocês já observaram, né? Ganhamos, os macioenses ganharam primeiro, né? Um macioense bem qualificado e os alagoanos também. Mas, acima de tudo, essa frase não podemos esquecer, destacada por ele mesmo. Quem não vive para servir, me permitam uma ressignificação, ainda não aprendeu a viver. Olha o que eu não digo, quem não vive para servir, não serve para viver. Uma ressignificação, me permita, baseando-se em acreditar que as pessoas podem se transformar. Então, respeitando a frase dita por ele, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu digo diferente, quem não serve para servir, quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque em solo alagoano e em solo brasileiro, podemos nos transformar. E esse braço forte, essa mão amiga, tem ensinado a tantas as pessoas como servir. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, servem à nação, servem ao Estado e servem aos municípios. Então, nesse exercício de transformação é que eu quero destacar. E para concluir a minha fala, Coronel Rodrigo, eu queria dizer que há duas fontes, já que foram ditas tantas frases bonitas aqui, deputado Inácio Loyola, eu quero também deixar uma frase aqui. Há duas fontes permanentes de alegria e de felicidade. Uma é o bem realizado, a segunda é o dever cumprido. E, coronel, o senhor pode voltar para as terras dos Pampas, sabendo que bem realizou aqui em Alagoas e o seu dever foi devidamente cumprido. Missão cumprida. Muita paz e amor e luz para todos. Muito obrigado pela atenção. Para encerrar essa solenidade, eu, durante minha fala, coloquei, baseado naquela letra de Zé Dantas e Humberto Teixeira, e cantada por Luiz Gonzaga, Paulo Afonso, eu quero dizer que esse dia de muita honra para todos nós alagoanos, onde concede o título de cidadão alagoano ao Coronel Paim, partindo dessa letra, Delmiro deu a ideia. Ou seja, digo, quem mostrou, nós já sabíamos do relevante serviço prestado pelo Coronel Paim, mas realmente quem confirmou e que mostrou e convenceu, que já estava convencido, ele vai encerrar a solenidade. Eu digo que é o nosso delegado da reserva não remunerada, bispo, do nosso glorioso Exército Brasileiro, o delegado Roberto Dalvin. Eu quero registrar aqui as presenças dos doutores Fernando Baltar e José Alci dos Anjos.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa em nome do deputado Inácio Loyola, a deputada Ângela Garrote e o meu amigo deputado Francisco Tenório. Você delegado igual a mim, né? Só que ele já está aposentado. E os demais componentes da mesa sintam-se compromissados através do nosso coronel Paim, nosso comandante, até amanhã, né? Mas será eternizado como comandante do batalhão. Cumprimentar a plateia em nome do nosso deputado Judson Cabral, que tive o prazer de servir com vosso pai no 59 Batalhão de Infantaria Motorizado, o subtenente Cabral. É isso, Judson? E cumprimentar a senhora Fernanda, esposa do coronel Paim, e a Nayara, também filha do coronel Paim. E os demais sintam-se cumprimentados. Minhas senhoras, meus senhores, o batalhão Hermes Ernesto da Fonseca, hoje até amanhã comandado pelo coronel Rodrigo de Almeida Paim, teve sua história iniciada em 28 de fevereiro de 1839, por força do decreto imperial 31, criando o primeiro batalhão de caçadores. Aí vem uma história longa, que eu fiz um resumo do resumo, onde o batalhão, em abril de 1851, foi numerado 9º Batalhão de Caçadores, tendo sua sede na corte. Em 1852, passou a ser 8º Batalhão de Infantaria, participando ativamente da Guerra do Paraguai. Nesta guerra, na Batalha de Tuiuti, nós perdemos dois ilustres comandantes, o famoso e lendário brigadeiro Antônio Sampaio, patrono da infantaria, e o nosso major Joaquim Luiz de Azevedo, que foi o patrono da nossa turma. Era o comandante do batalhão na época e que tombou em combate. Após o major ser dado como, vamos dizer assim, ele foi morto em combate, quem assumiu o batalhão? O tenente-coronel de artilharia Hermes Ernesto da Fonseca, atual patrono, não menos do que irmão do Marechal Deodoro da Fonseca e do general de brigada João Severiano da Fonseca. Hoje o patrono do serviço médico do batalhão, do Exército. Ambos, ou melhor, os 3 e mais 3 que morreram em combate, filho de Dona Rosa da Fonseca, que tem uma história brilhante. Em 21, desculpem, em 11 de novembro de 1919, o batalhão foi implantado aqui em Alagoas, 20º Batalhão de Caçadores. Quando ele foi implantado, desculpe, eu estou um tanto quanto nervoso. Coronel de Artilharia Hermes Ernesto da Fonseca, patrono do batalhão, que foi transferido para Alagoas em 11 de novembro de 1919, onde recebeu a denominação de 20º Batalhão de Caçadores, o eterno 20BC. Em 21 de novembro de 1973, recebeu a denominação de 59 Batalhão de Infantaria Motorizado, cuja história de 100 anos passaremos a demonstrar, por favor. Eu trouxe a história de 100 anos para concluir a nossa fala e os agradecimentos em seguida. 5 minutos de vídeo.
Ainda tem um pouquinho. Senhores e senhoras, nós temos a obrigação de agradecer ao deputado Inácio Loyola. Tão logo trouxe a mensagem para ele e abraçou a mensagem. A todos os deputados, que foi por unanimidade, ao deputado Francisco Tenório também, que nos ajudou no dia da aprovação, e ao governador do estado, que em uma tarde ele recebeu a mensagem, nessa mesma tarde ele assinou, quando ele teria 15 dias para se pronunciar, para sancionar o decreto. Foi na mesma tarde ele assim fez. E é o coronel Paim, que esteve conosco durante esses 2 anos. Espero, coronel, que na sua missão o senhor cumpra da maneira que cumpriu aqui em Alagoas. E o coronel Adelmo, que está assumindo o batalhão, o coronel viu o que é esse batalhão, um batalhão histórico, eterno 20BC. Muito obrigado a todos. Passo a palavra à chefe cerimonial, mestre cerimonial. Em nome desta Casa Legislativa, convidamos as autoridades e convidados presentes para que, em posição oficial, possamos ouvir e entoar o hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no templo, caulhovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Senhor presidente, cabe-me informar a Vossa Excelência que toda a pauta estabelecida e pré-aprovada para esta sessão solene foi integralmente cumprida.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado estadual Inácio Loyola, para o encerramento desta sessão solene. Coronel Almeida, o Coronel Adelmo, quero aproveitar para dar boas-vindas ao senhor. Com certeza, o povo hospitaleiro, ordeiro de Alagoas, já o recebe de braços abertos. Ao Coronel Painho, nossos sinceros agradecimentos. E eu vou deixar aqui uma frase de Manuel Bandeira para com Raquel de Queiroz, quando foi convidado ele para homenagear Raquel de Queiroz na Academia Brasileira de Letras. Eu encerro essa sessão com essas palavras de Manuel Bandeira para Raquel de Queiroz. Por mais que o louvemos no dia de hoje, coronel, jamais o louvaremos bem. Muito obrigado e dou por encerrada a sessão. Tenha calma, deixa eu terminar.